esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Vendo isso, o paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado a tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, Evangelho de Mateus 9, 1 a 8. Estamos aqui na nossa festa Nossa Senhora do Carmo, lendo cada dia o Evangelho do dia. O Evangelho fala de uma cura. Essa é a cura mais importante, essa aqui, ó, que tem nos evangelhos. É a mais importante. E as pessoas nem falam dela, nunca vi não falar. Pois é a mais importante. E eu vou dizer por que é a mais importante. Estou falando de cura. O pessoal gosta muito de cura, né? Essa aqui é a mais importante. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Vocês estão careca de saber disso, que eu digo todo dia, né? Entrando em um barco, Jesus entrou em um barco. Não disse de quem era o barco, ou de Pedro ou de João. Pedro e André tinham um barco, João, Tiago e João tinham outro. Ele não fala aqui de quem era. Jesus atravessou para a outra margem do lago. Ele estava na região dos gregos. Curou lá aqueles dois que estavam com o demônio, com a legião, né? 2.000 porcos morreram. 2.000 demônios, 1.000 em cada um. Imagine um homem com 1.000 demônios. Deus me livre. Aí ele voltou, né? E aqui diz: foi para a sua cidade. A cidade dele não era Nazaré. Nesse momento aqui era Cafarnaum, a cidade de Pedro. Ele morava com Pedro.
Então foi para Cafarnaum, fica bem pertinho do lago. Como é que sabe? Já estive lá 3 vezes. Tomei banho nesse lago. Primeira vez que eu entrei, eu pensava que era bem rasinho. Rasinho não, eu pensava assim, que era como uma praia, né? Que a gente vai entrando. Eu botei o primeiro pé, no segundo pé, bump, afundei de uma vez. Então ele foi para Cafarnaum, para a casa de Pedro. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Pronto, é cura, ele vai curar esse homem. Que homem era? Não diz o nome, paralítico. Deitado numa cama, por quê? Porque não tinha cadeira de roda, não. Era uma cama, um leito, um pedaço de pano, com um pau de um lado, pau do outro. O paralítico ficava deitado, aí eles pegavam os pedaços de pau. Aí vocês pegam aqui para trazer Nossa Senhora, pronto. Bota um pano aqui no meio. Aí ele se deita, pega de um lado do outro e carrega. É assim que eles faziam. Sambão, como é que chama isso aqui? O andor. Ele sabe mais do que eu. Bota um pano aqui no meio. Aí carrega o homem deitado. Um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, não tem cura sem fé. Começa daqui, começa logo para entender isso. Né? Padre, por que é que eu rezo tanto e não consigo a cura? Na hora eu digo, porque você não tem fé. Ou então porque Deus não quer dar. Porque se Deus não quiser dar, você pode rezar. A mãe de Santo Agostinho rezou 30 anos para ele se converter. 30 anos. Jesus só converteu o filho dela 30 anos depois. Então a primeira coisa é ter fé, se você quiser ser curado. Segunda coisa, Deus tem que querer curar. Tem cura aí que Deus não faz. Por quê? Porque Ele não quer. Não é o melhor para você. Aqueles 10 leprosos, que eu sempre falo aqui, né? Os 10 leprosos, Jesus curou todos os 10, só um voltou para agradecer. Aí Jesus vai dizer, só tu foste salvo. Quer dizer, de 10 só um ressuscitou. Então não adiantou curar os outros. Era melhor ter ficado com lepra. Talvez tivesse chance, né? Pedir perdão. Não que a lepra seja um pecado em si, mas às vezes o sofrimento a pessoa se aproxima de Deus. Aí Jesus olha para o paralítico e diz, preste bem atenção, porque essa leitura não é fácil não. Eles queriam a cura do homem. Se trazem um paralítico para Jesus, o que eles querem? Curar o paralítico, não é não? É ou não é? É. Mas Jesus não perguntou se ele queria ser curado, não. Falou assim, ó. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Nada a ver com cura. Os homens trazem um paralítico para ser curado. Jesus vai dizer, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. O que o pecado tem a ver com o homem aí? Tem a ver? Tem, porque toda doença é consequência do pecado. Não aquela doença específica, não porque ele foi pecador e porque foi pecador nasceu daquele jeito ou se tornou. Porque todo mal é consequência do pecado. Então tem alguma relação. Não significa que uma pessoa que nasce cego é porque pecou e foi castigado. Nada a ver. Quando Jesus foi curar o cego, perguntaram, ele nasceu cego porque pecou? Não. Mas todo mal, cegueira, doença, todo mal que existe é consequência do pecado, de todo mundo, pecado original, não é só de um não. Então relação tem. Mas só que o povo não está entendendo nada. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí lá tinha uns fariseus, doutores da lei, gente inteligente não sei, mas gente que tinha estudado, às vezes estuda e não é inteligente. Mestres da lei. E eles pensaram dentro do coração deles, não disseram não, pensaram só. Esse homem está blasfemando. Que homem? Jesus. Por quê? Porque disse que os pecados do paralítico estavam perdoados. Por que blasfemando? Quem é que pode perdoar pecado? O padre? Não.
Deus. Se alguém aqui já se confessou, eu vou dizer: eu te absolvo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem absolve é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sou eu não. Então, quando Jesus fala, os teus pecados estão perdoados, eles disseram, blasfêmia. Só quem pode perdoar pecado é Deus. E é mesmo, Jesus é Deus, só que ele não acreditava. Eles estavam esperando uma ocasião para prender Jesus e condenar. Só não vai ser agora, vai ser depois. E vai condenar por blasfêmia. Quando Jesus diz lá no Sinédrio, vereis o Filho do Homem descer na sua glória com os anjos, blasfêmia, era o texto de Daniel 7, 13 e 14, que fala de Deus. Jesus naquela hora, Jesus está dizendo, eu sou aquele Deus do Daniel. Eles entenderam, aí condenaram por blasfêmia. Só que a lei romana não condena ninguém por blasfêmia, e Pilatos tinha que soltar, mas não soltou. O julgamento de Jesus foi uma farsa, foi uma mentira. Hoje também está cheio de julgamento assim, mentira. Tudo ali foi mentira, não tinha razão nenhuma para condenar. Condenaram porque eram hipócritas, todos eles. Pilatos pensou mais nele do que em Jesus, não podia condenar não. E o judeu também não podia condenar por blasfêmia, porque os romanos tinham proibido eles condenar. Então aquilo ali foi tudo uma farsa, uma grande mentira. Esse homem está blasfemando, acusado do Nosso Senhor de blasfêmia. E disseram isso no coração deles. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, Jesus vê até os pensamentos, por isso não adianta você se esconder para pecar não. Jesus sabe até o que você está pensando agora. Então, se ele conhece até pensamento, vai esconder para quê? Jesus, conhecendo os pensamentos dele, diz: por que tendes esses maus pensamentos aí no coração de vocês? Por que é que vocês estão me julgando de blasfêmia? Jesus falava na cara. Nunca se escondeu de nada e nem ficou calado quando devia falar. A única ocasião que ele ficou calado foi diante de Herodes, antes de morrer. Por quê? Porque tem gente que é tão ruim que não adianta nem falar nada. Herodes era um deles. Porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações. Aí faz uma pergunta que pouca gente aqui vai entender. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se não responder, fica a noite todinha aqui. É problema de vocês. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Que é? Os teus pecados estão perdoados. Por quê? Ela disse porque escutou falar, agora não sabe explicar. Por que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados? Oi? Quando o padre perdoa pecado, você vê os pecados saindo da pessoa? Vê? Se estiver vendo pecado saindo, vai tomar um caldinho que você está ficando meio perturbado. Aqui tem creme de galinha todo domingo. Ninguém vê pecado sair, né? Já viram pecado sair? Eu nunca vi. Uma vez aqui que a gente tirou o cão, aí saiu uma fumaça da pessoa, mas é o cão e era fogo, não era pecado. Ninguém vê os pecados sair da pessoa, não. Então é mais fácil dizer, teu pecado está perdoado, porque eu não tenho que provar nada, só tenho que dizer. Mas se eu disser a um doente, um paralítico, um leproso, tu está curado, eu tenho que curar, ou não? Eu tenho que demonstrar. Então mais fácil falar os teus pecados do que dizer para o paralítico levantar, porque se eu disser, ele vai ter que levantar. Não é não? Entenderam ou não? Pois bem, é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados.
do que dizer levanta-te e anda. Só que Jesus tem poder de perdoar e de curar. Primeiro ele perdoa, depois ele olha para o homem e diz: levanta aí, ô. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem, que é ele, Daniel 7, 13, 14, tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Na mesma hora se levantou e foi para casa. Eu falei que essa cura era mais importante, por quê? Porque o que eu vou dizer, muita gente não vai gostar, mas eu adoro quando eu digo coisa que o povo não gosta. Eu me sinto realizado. É quando eu fico mais feliz, quando eu digo que o povo não gosta. Porque o que eu tenho que falar mesmo é a verdade. Se gostou ou não gostou, para mim. A cura é consequência, não é que seja consequência. O perdão do pecado é mais importante do que a cura física. A confissão, hoje fiquei aqui, pouco antes ninguém veio se confessar. A confissão é mais importante do que a cura. Mas o pessoal vai para a missa de cura, bota 1 milhão no aterro. A confessar, pouca gente vem. E mais, Jesus diz que ele cura, mas ele não veio para curar fisicamente, não. Ele veio para perdoar os pecados. E para provar que ele tem poder de curar, ele perdoou os pecados desse homem. Ele perdoou o pecado para provar que ele é Deus. E que ele tem poder de perdoar e tem poder de curar. Tem uma relação aqui. É a única cura que tem essa relação entre perdão e cura. Mas o perdão é causa da cura. O mais importante é o perdão, não é a cura. Mas as pessoas não querem entender isso, ainda hoje. Para provar que ele tem poder de perdoar, ele curou. Ele só curou por isso. Vocês querem saber que eu sou Deus mesmo? Pois bem, eu vou curar esse homem. Primeiro, ele perdoou o pecado. O perdão do pecado é mais importante. Essa é a razão, né? Para provar que ele tem poder de perdoar, ele curou. Segunda razão: no céu só entra, não esqueça que eu vou dizer, não. No céu só entra quem tiver os pecados perdoados. Enquanto você não tiver todos os pecados perdoados, você não vai entrar, nem eu, nem você, nem o Papa, nem o Bispo, nem ninguém. Ninguém entra no céu enquanto tiver um pecadinho para ser perdoado. Aí o purgatório, né? Maria não teve pecado, ela foi direto. Os santos aí também não tiveram pecado. Não é que não tiveram pecado, não. Todos os santos. Maria não. Maria e Jesus foi gerado sem pecado, Maria nasceu sem pecado. Os outros santos, tudinho, São José, São Francisco, tudinho nasceram com pecado. Eles tudinho tiveram que pagar os pecados na terra, depois que foram para o céu. Maria não, ela foi direto porque não tem pecado, nem pecou, nem Jesus. Mas, então, no céu só entra quem tiver os pecados perdoados. Aí eu não entendo por que ninguém vem confessar. Tu só vai entrar no céu se os teus pecados forem perdoados. Mas no céu entra coxo, paralítico, cego, doido, entra. Então, esse paralítico, se ele não fosse curado, e se recebesse só o perdão dos pecados, ele ia para o céu, se não pecasse mais, certamente. Mas o fato de ser curado não significa que ele foi para o céu, não. Quem leva a gente para o céu não é a cura, não, é o perdão. Continua entendendo ou está difícil? Entender? O perdão é muito mais importante. Mas, dia que eu trouxer um curandeiro aqui, vai encher essa igreja. Curandeiro católico, porque de outra religião não pisa aqui não. Mas, pois bem, você que gosta de cura, o perdão aqui, eu fico aqui nessa sala, olha, é muito mais importante.
O paralítico então se levantou e foi para casa, para a sua casa, né? Vendo isso, a multidão ficou com medo. Ontem eu falei, a Bíblia toda tem medo. Sabe que tanto medo, todo mundo tem medo nessa Bíblia. Maria teve medo, Pedro teve medo, a multidão tem medo, não sei quem tem medo, Jeremias tinha medo, Elias tinha, todo mundo tem medo. Jesus teve medo antes de morrer. Pode procurar medo na Bíblia, está do começo ao fim. Todo mundo sente medo. O problema não é sentir medo, não, é viver com medo todo dia. Aí é doença. Sentir medo assim, às vezes até salva a gente, né? Tem medo de fazer besteira. Mas não pode viver com medo. Tem gente que vive com medo. Nosso Senhor não mandou ninguém viver com medo, não. Vendo isso, a multidão ficou com medo. Esse medo aqui foi bom. Por quê? Porque glorificou a Deus. Então esse medo aqui é mais assim, ficar assustado, né? Porque Jesus primeiro perdoou os pecados, dizendo que era Deus, depois que curou. Então o perdão é mais importante. E ele só curou para demonstrar que tem poder de perdoar os pecados, por ter dado tal poder aos homens. Isso foi o Evangelho. Só que hoje eu vou falar dessa outra leitura, e vou falar bem, porque é muito importante. Gênesis 22. O sacrifício de Abraão. Deus um dia provou a fé do Abraão. Logo depois que prometeu a ele dar muita coisa, não sei o que, o Isaac tinha nascido, né? Tinha crescido. Eu fiz um curso em Roma só sobre esse texto, um semestre todinho analisando só esse texto. Pois Deus provou Abraão, ele prova a gente também. Aí chamou: Abraão. Respondeu: estou aqui. E Deus disse: pega teu filho Isaac, leva para uma montanha, Moriá. Ali tu vai oferecer teu filho em sacrifício para mim. Preste bem atenção. Padre, isso não existe na Bíblia não. Você é moco. Acabei de falar, foi lido desse jeito. Mandou pegar o menino e oferecer o menino em sacrifício. Mandou matar o menino e oferecer a Deus em sacrifício. Está escrito. No Antigo Testamento tinha sacrifício humano? Tinha. Nós não estamos no Antigo mais, mas tinha. Tem outro? Tem. Juízes. A filha de Jefité, que foi um grande juiz em Israel. Ele, antes de ir para a guerra, disse a Deus: se eu vencer a guerra, a primeira pessoa, quando eu chegar em casa, que vier ao meu encontro, eu vou oferecer em sacrifício para ti. Falou besteira, mas depois que falou, venceu a guerra. Quando ele chegou em casa, quem foi a primeira pessoa? A filha dele, única filha. E ele ofereceu em sacrifício. Se não estiver acreditando, pegue lá, livro dos Juízes, Jefité, vá ler, depois diga se não é isso, né? Abraão se levantou bem cedo, selou o jumento. Eles andavam de jumento, não tinha mototáxi não, graças a Deus. Selou o jumento, tomou 2 servos e o menino. Não era mais menino não, já era jovem, né? Rachou a lenha para o sacrifício. Como é que ele fazia o sacrifício? Botava 12 pedras, porque eram 12 tribos de Israel, né? Aí matava o animal. Aqui é o menino que ele vai matar, né? Botava a lenha e ateava fogo. Pronto, é assim. Depois de ter rachado a lenha, caminhou. Ainda mandou o menino levar a lenha nas costas. O menino não estava sabendo de nada. No 3º dia, levantou os olhos e viu o lugar do sacrifício. Aí falou para o servo: 3º dia, o que vocês estão lembrando? 3º dia, Jesus ressuscitou no 3º dia.
Aí disse ao servo: vocês vão ficar aqui com o jumento, eu vou lá em cima com o menino. Ele ia matar o menino, botar em cima da lenha, da pedra e atear fogo. Tomou a lenha para o holocausto, pôs as costas do filho, o menino que levou a lenha. E o Abraão levava o fogo e a faca. Está escrito aqui, ele levou o fogo e a faca para matar o menino. Aí no caminho, só os dois agora, o menino perguntou: pai, Abraão devia estar com o coração todo, né? Que é, meu filho? O menino disse: aqui está o fogo, aqui está a lenha, as costas dele, né? Cadê a vítima? Cadê o animalzinho que nós vamos sacrificar? Mal sabia o menino que o animal era ele. Só que Abraão não disse para o menino, né? Se tivesse dito, o menino tinha metido as canelas. Tinha deixado o velho lá sozinho, tinha corrido, né? O Abraão diz: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. Aí falou mesmo inspirado. Agora ele falou inspirado. Deus vai providenciar. Mas já tinha dito que era um menino. Mas ele falou assim: Deus providenciará a vítima para o holocausto. E continuaram caminhando até o local. É um local alto, né? Chegaram no lugar. Abraão ergueu o altar, as pedras, colocou a lenha em cima da pedra, amarrou o filho. O menino já sabia agora, né? Pôs o menino sobre a linha em cima do altar, estendeu a mão, pegou a faca que estava nos quartos dele, ia sacrificar o menino. Se não está acreditando, você leia de novo o que está escrito aqui. Empunhou a faca para sacrificar o filho. E até então Deus ficou calado. Nessa hora, estava, né, com a faca rasinha, o anjo do Senhor gritou do céu dizendo: Abraão, Abraão. Ele disse: estou aqui. E o anjo continuou: não estendas a mão contra teu filho, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Ele foi provado por Deus. Era o único filho, Deus tinha dado a ele tinha 100 anos, e Deus mandou que ele sacrificasse o menino. Pois é, quem é que faria isso? Abraão foi fazer. Abraão então ergueu os olhos e viu um carneiro preso num espinheiro pelo chifre. Foi buscá-lo, ofereceu em holocausto no lugar do filho. Sacrificou o carneiro. Se você prestou atenção no que eu disse, lenha nas costas, terceiro dia, carneiro, cordeiro. Quem é? Antes de Jesus nascer, essa história já falava dele. Jesus que vai morrer por esse menino, e morreu. O carneiro aqui representa o Cordeiro de Deus. A lenha é a cruz. No terceiro dia ele vai ressuscitar, caminhado 3 dias. Então essa história que aconteceu provou Abraão, mas aponta para Jesus, aponta para o futuro. Esse menino aqui foi salvo hoje, depois foi salvo depois por Jesus, porque hoje ele está no céu, a gente acredita. Abraão também foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar de o Senhor providenciará. Ele tinha dito para o menino: Deus providenciará, e providenciou. Chegou lá, tinha um carneiro. Aí o anjo do Senhor chamou Abraão segunda vez e disse: juro por mim mesmo. É o Senhor falando pelo anjo. Você não jure não, só quem pode jurar é Deus. Uma vez que agiste deste modo e não me recusar teu filho único, eu te abençoarei
e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Já tinha abençoado, só fez ratificar, que tinha dito, ratificar é corrigir, só fez ratificar, dizer de novo. Aí disse de novo: teu descendente conquistarão a cidade dos inimigos. Conquistaram, até hoje estão brigando aí. Israel é a descendência de Abraão. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Obediência, Abraão obedeceu. O que mais agrada a Deus é a obediência, que nós não queremos. Pecado de Adão e Eva, pecado de desobediência. Deus tinha dito: não coma daquela árvore lá, foram comer. E a descendência do Abraão, além de ser Israel, somos nós. É Cristo, é a igreja. Então o que Deus prometeu para ele: tua descendência será numerosa. Nós somos descendentes de Abraão, na fé. E Jesus descende dele. E nós somos filhos no Filho, irmão de Jesus Cristo. Abraão tornou para junto de seus servos, e juntos puseram-se a caminho de Betsabeia, cidade que ele morava, onde Abraão passou a morar. Pois bem, vou fazer só uma pergunta agora, né? Se fosse com você, você tinha oferecido o filho? Responda para Nosso Senhor, não é para mim não.